Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje a nossa aula é de matemática, no livro Trilhas de Aprendizagem dos Quartos Anos. Hoje nós vamos fazer a atividade de número 9, os poliedros, que se encontra no finalzinho da página 69 e no comecinho da página 70. Nós hoje vamos fazer somente o exercício 1. Para poder explicar melhor esta matéria, eu preparei para vocês alguns quadros com algumas explicações. Então, vamos lá. Nós estamos estudando, dentro da matemática hoje, geometria. A geometria é uma das áreas de estudo da matemática. Hoje nós vamos conversar sobre alguns conceitos básicos, algumas definições na geometria. Vamos começar entendendo o que são polígonos. Eu vou diminuir aqui para eu não tampar o que eu preparei para vocês. Bom, então vamos ler? Polígono é qualquer figura plana formada por linhas retas que se encontram e fecham a figura. Os polígonos têm os mesmos números de lados e de ângulos. Nós temos aqui 5 figuras geométricas que vocês conhecem muito bem, só que ainda não a conheciam com este nome de polígonos. Os polígonos, eles são formados por retas que se encontram, se fecham e formam uma figura geométrica plana. Estas figuras geométricas planas, elas são, olha aqui, ó, bidimensionais, isto é, elas têm 2 dimensões. Elas têm linhas retas, como as linhas retas se encontram e fecham a figura, formam uma área, ela tem um tamanho por dentro. Então, ela é uma figura plana por quê? Porque ela não tem volume, eu não posso pegá-la. Ela é retinha, ela é plana, só 2 dimensões. Os polígonos, eles são formados por linhas retas. Em cada encontro das suas linhas, essas pontinhas, que nós chamamos de vértices, tem um ângulo. Então, por exemplo, olha aqui o quadrado. O quadrado ele é formado por 4 lados iguais e ele tem 4 pontinhas ou ângulos. O retângulo também é um polígono. Ele é formado por 4 retas, 2 maiores e 2 menores. E elas se contrapõem uma a outra, as maiores e as menores. E ele tem 4 lados e 4 ângulos, que são estas pontinhas. Aqui está o nosso tão conhecido triângulo. Ele é uma figura geométrica plana, ele é um polígono. E ele é formado por 3 lados e ele tem 3 pontinhas ou 3 ângulos. Aqui está o pentágono, que é uma figura geométrica plana formada por 5 lados. Olha aqui, gente, penta. Pedacinho desta palavra, o que quer dizer penta? Quer dizer 5, igual pentacampeão, ó, triângulo, olhem aqui. Esse tri faz referência a 3 lados. E nós temos também o hexágono. Ele é formado por 6 lados, ele tem 6 pontinhas, que são os seus 6 ângulos, e este pedacinho da palavra hexa quer dizer 6. Hexágono, como se fosse hexacampeão, campeão 6 vezes. Tão simples, né? Então, polígono são figuras geométricas bidimensionais, planas. Aí vocês vão perguntar, Pro, e o círculo? Então, o círculo, ele não é um polígono, porque ele não é formado por retas. Mas ele também é uma figura plana. Vamos para o próximo. Poliedros, que é o nome da nossa lição. Que nome estranho, não é mesmo? Mas vocês já conhecem, só que com outro nome. São os nossos famosos sólidos geométricos, que vocês já estudaram no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Caixinhas de sólidos geométricos. Nós já fizemos também os sólidos geométricos com a planificação, fechando e fazendo um sólido. Então, hoje vocês estão aprendendo uma nova palavra,
para denominar algo que vocês já conhecem como sólidos geométricos. Só que os poliedros, eles são nomes que não podem ser dados a todos os sólidos geométricos. Vamos ver por quê? Eles têm algumas características bem definidas. Então, são sólidos geométricos, são figuras tridimensionais, isto é, eles têm 3 dimensões. São formados por retas, olha aqui as retas que se encontram. Eles têm uma área por dentro, né, porque eles são tridimensionais, eles têm volume também. Os lados dos poliedros, ou faces, eles vão ter formas ou de quadrado, de retângulo, de triângulo, de pentágono, de hexágonos e etc. E esses lados, que são estas linhas, olha aqui no meu mouse, olha, esta linha. Essas 3 linhas é formada por uma figura plana que é o triângulo. Cada uma destas linhas chama-se aresta. E essas 3 linhas que se fecham e formam esta forma geométrica, que é o triângulo, nós chamamos de faces. Onde as arestas ou as linhas se encontram, formam uma pontinha. Olha aqui, ó, uma pontinha, outra pontinha, outra pontinha, outra. E aqui do outro lado, ó, que está transparente, outra pontinha. Essas pontinhas são os vértices. Então, aqui embaixo, ó, o poliedro, ele tem faces, que são os lados. Por exemplo, nessa pirâmide de base quadrada, ela tem uma base na forma de um quadrado e ela tem 3 faces na forma de um triângulo. Ela vai ter quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Olha aqui, este poliedro chama-se prisma de base pentagonal. Ele tem a figura de um pentágono na sua base e na sua parte de cima. E as laterais são retângulos. Então, por que o prisma de base pentagonal, ele é um poliedro? Porque ele tem faces planas, então tem que ser quadrado, triângulo, retângulo, pentágono, hexágono, não pode ser um círculo, nós já vamos ver por quê. Ele tem arestas, que são as linhas que formam cada uma das faces, e ele tem estas pontinhas, que são os vértices. Olha aqui o paralelepípedo ou bloco retangular, que é a caixa mais comum que a gente vê. As faces, ele tem faces, que são os lados dele. As pontinhas são os vértices e cada uma destas linhas chamamos de arestas. Olha o cubo aqui. Todas as faces do cubo são formadas por quadrados. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, quantos quadrados eu preciso para formar um cubo? Quantos eu preciso? Pensa aí, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 6 quadrados, eu formo um cubo. Então, estas figuras que têm faces, que são os lados, que tem as linhas, que são as arestas, e que tem essas pontinhas, que são os vértices, nós chamamos de poliedros. Mas eles vão ser sempre com linhas retas. Pro, e a esfera, o cone? Então, vamos lá? A esfera, o cilindro e o cone são chamados de corpos redondos. Eles também são sólidos geométricos, que não possuem faces planas, mas sim superfícies curvas. Se colocadas em uma superfície inclinada, eles podem rolar. O que acontece quando você pega uma bolinha e coloca em cima de uma mesa um pouco inclinada, ela vai sair rolando, não é? A mesma coisa, ó, esta vela tem a forma de um cilindro. Você pegar uma latinha de refrigerante, ela vai sair rolando. O cone também, que a gente fala, olha, parece o chapéu de aniversário, porque ele tem um círculo embaixo e a lateral dele não é face plana, é uma forma arredondada. Então, hoje, o que nós queremos que vocês aprendam? Vocês estão aprendendo geometria, nós estamos estudando figuras planas, que são os polígonos. Vamos voltar lá? Que são os polígonos, que são formados por linhas retas, eles têm ângulos. Nós estamos estudando os poliedros, que são sólidos geométricos,
que tem várias faces, que são os lados, tem arestas, as pontinhas que são os vértices, e eles são formados por faces planas, não faces arredondadas, né? Faces não, superfícies arredondadas, e corpos redondos, que são os sólidos geométricos que não possuem faces planas. Então, hoje, o nosso foco em matemática é aprender estes 3 conceitos. Agora, vamos voltar lá e vocês vão fazer a atividade proposta de hoje. Se tiver alguma dúvida, coloca a sua dúvida lá no comentário da atividade ou na sua própria atividade. Espera a gente responder. Façam com bastante capricho, tenham um bom dia e um bom trabalho. Um beijo de todas as pros dos 4º anos para vocês. Ó, fiquem com Deus. Tchau, tchau.